Abra sua Bíblia, por favor, meu irmão, minha irmã, no livro de João, capítulo 3. Nós vamos ler um versículo que eu tenho certeza absoluta que você conhece ele de cor. João 3, 16, e nós vamos ler até o 18, mas o 16 a gente vai falar aqui de cor, certo? João 3, 16. E o que é que diz João 3, 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o texto continua no verso 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor ministre essa palavra aos nossos corações nessa noite. Ministre através do teu Santo Espírito e nos faça compreender esse texto que nós sabemos de cor, mas que precisamos aprender cada dia mais a praticá-lo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Muito bem, irmãos, todos nós carregamos na nossa genética o DNA da nossa família. Se fizermos um exame em você, nós podemos identificar características próprias da sua família, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós e assim por diante. Dentro dessa genética que nós falamos, que nós podemos ver em um exame, nós também carregamos uma herança hereditária familiar. Nós temos características dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos tios. Às vezes eu vejo no meu filho alguns comportamentos e algumas coisas que eu vejo em mim, que eu vejo no meu pai. E como é bom quando essas coisas boas elas continuam de geração em geração. E eu sei que quando os meus filhos tiverem os seus filhos, eu irei ver também esse DNA, tanto familiar quanto genético, na vida de cada um deles. Esse texto tão decorado por nós, nós já sabemos de cor, é um texto, queridos, onde fala desse amor maravilhoso de Deus por nós. Deus, queridos, amou o mundo, que Ele nos deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. Essa é a ideia central desse texto, é declarar e expressar todo o amor de Deus por cada um de nós. Esse texto que foi registrado há muitos e muitos anos atrás, ele continua vivo hoje. E quando nós olhamos para João 3,16, nós precisamos compreender não somente a essência dessas palavras, mas também devemos praticar essas palavras, assim como o nosso Pai nos ensinou através da sua vida a praticar. O amor de Deus, ele impressiona e ele atrai qualquer pessoa. Alguém que compreende esse amor é incapaz de não se sentir atraído e envolvido por ele. Quando Deus nos diz, quando João nos diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, e que nós precisamos tomar uma decisão em receber Jesus como Senhor da nossa vida, João está falando a respeito desse amor maravilhoso de Deus. E, queridos, nessa noite eu quero falar justamente sobre isso. O tema da nossa mensagem é um amor impressionante. Deus tem um amor impressionante por minha vida e por sua vida. Deus tem um amor impressionante pela humanidade, e aí Ele envia o seu Filho. A pergunta é: o que é um amor impressionante? O que é que Deus queria falar nesse texto? O que é que Deus queria expressar nesse texto? O que é que Deus quer nos ensinar nesse texto a respeito de amor? Em primeiro lugar, queridos, nós
Falamos que somos filhos porque recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E como filhos nós precisamos dar continuidade à missão que Jesus deixou para os seus discípulos. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos continuar espalhando esse amor. Então, qual é a primeira característica desse amor? Esse amor é impressionante. Em primeiro lugar, queridos, a primeira característica é que esse amor, ele é um amor que se move. Esse amor que nós estamos lendo nesse texto, que estava no coração e continua no coração de Deus, não é um amor abstrato, não é um amor contemplativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós aprendemos que existe um amor contemplativo, um amor abstrato, onde a gente fica sentado, vendo coraçõezinhos, apaixonado, e parece que esse é o amor mais importante. O amor de Deus por nós não é um amor abstrato nem contemplativo. Deus não estava no céu apenas olhando a humanidade, infelizmente, se destruir no pecado. A Bíblia diz que Deus olhou o mundo, Deus acompanhava a história da humanidade desde o Jardim do Éden, e Deus tem uma atitude. E uma atitude que Deus tem é que o amor que cabia dentro dele, e a Bíblia diz que ele é tão característico por esse amor, que Deus é amor, é isso que a Bíblia diz que esse amor, ele se move em direção à humanidade. Deus, ele é um Deus soberano, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus que não necessita de nós, mas o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão impressionante, o amor de Deus, querido, nos alcançou, e quando Ele olha a humanidade, Deus tem um plano, e o plano de Deus é enviar Jesus para morrer por cada um de nós. Então o amor de Deus não ficou em Deus, o amor de Deus nos alcançou, o amor de Deus se moveu em direção à humanidade. Quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí vem a ação, que deu, que entregou, que se moveu, que se aproximou, que tomou uma atitude por cada um de nós. O aprisionado no pecado, ele libertou dos pecados. Ao doente, ele curou de suas enfermidades. O deprimido, ele trouxe a alegria. A estéril foi mãe de filhos. Ao solitário, ele fez habitar em família. O amor de Deus alcançou a humanidade, alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. E se nós fôssemos perguntar, me dá um testemunho do que Deus fez na sua vida, eu poderia dizer, eu sempre fui uma pessoa muito descontraída, mas eu tinha um sentimento de solidão no meu coração. Eu tinha uma família linda, como tenho uma família linda, que me acolhia, que me amava. Tenho pais que cuidaram muito bem da minha vida, mas eu não sei, havia uma solidão no meu coração, e a Bíblia diz que Deus veio justamente com o seu amor preencher essa solidão que habitava dentro de mim, esse sentimento que eu tinha, que precisava ser preenchido. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, há um buraco na sua alma, há um buraco no seu coração, que não pode ser preenchido por bebida, que não pode ser preenchido por um caso amoroso, que não pode ser preenchido com dinheiro, que não pode ser preenchido com sucesso, nem com posição social. Há um buraco na sua vida, que só pode ser preenchido pelo amor de Deus, e o amor de Deus nessa noite, exatamente agora, está se movendo em direção a você, está se movendo em direção ao seu coração, está se movendo em direção à sua vida, porque Deus não está somente observando o que você vive, Deus não está somente observando talvez a sua
suas lágrimas. Deus não está somente observando a história de seus dias. Deus está observando, mas Ele está agindo. Deus está observando, mas Ele está se aproximando. Deus está observando, mas Ele está te completando. Deus está observando, mas Ele vai transformar a sua vida, se você permitir que Ele transforme, porque o amor impressionante de Deus não cabe somente no céu. O amor impressionante de Deus desceu sobre a terra. Jesus veio, Ele deu, Ele presenteou, Ele sacrificou o seu Filho para morrer por cada um de nós, meu irmão. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é uma primeira pergunta: se você ama o Senhor, se você diz que tem o amor de Deus na sua vida, esse amor está se movendo em direção a alguém necessitado, alguém que precisa ouvir falar de Deus, alguém que talvez precise de uma aproximação. Queridos, nesse tempo de pandemia, há muitas pessoas deprimidas, há muitas pessoas que estão se sentindo extremamente solitárias, pessoas que têm piscina em casa, mas que a piscina não nutre o buraco emocional, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm carros, pessoas que têm bens, posição social, e que precisam hoje, não necessariamente de coisas materiais, mas precisam de um homem e de uma mulher de Deus que se mova, como Jesus se moveu do céu para a terra, para morrer por nós. Deus espera que eu e você nos movemos, meus irmãos, em direção a todos os necessitados de Deus. Deus espera que eu e você nos movemos em graça e misericórdia para salvarmos, pela ação do Espírito Santo, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, o esposo, a esposa, o amigo, o tio, o avô, as pessoas que nos cercam. Essas pessoas precisam de alguém que se mova em direção a ela. Eu sei que você está orando, eu sei que você está intercedendo, mas é preciso ter uma atitude, meu irmão. É preciso ter uma atitude de fé, é preciso ter uma atitude de ousadia, é preciso ter uma atitude de mudança. Assim como o amor de Deus se moveu de uma maneira extraordinária, que o seu amor se mova, que o seu amor se direcione àqueles que precisam, meu irmão, e pela fé em nome de Jesus, esse amor que se moverá, esse amor que sairá da zona de conforto e vai invadir o seu coração. Você vai ser um campeão de ganhar vidas para Jesus, de transformar a história da sua família, de transformar a história dos seus amigos. Eu ainda vou ouvir falar muito a respeito da sua vida. Pessoas vão dizer: se não fosse meu amigo, o meu pai, o meu irmão, o meu tio, o meu primo, se não fosse tal pessoa, e essa tal pessoa não é outra pessoa, é você, que se moveu em minha direção, que falou do amor de Deus, que me deu o abraço que eu precisava, que me ouviu quando eu necessitava. Meu irmão, Deus vai usar você poderosamente. Deus usou Jesus, Jesus cumpriu a missão dele, Jesus veio e morreu por nós, e Deus quer que você morra também, mas que você morra das suas próprias vontades e comece a cumprir a vontade de Deus. A sua família não pertencerá mais a uma história de decepção, de destruição, de medo, de angústia, de uma série de coisas que o diabo faz. Não, você se levantará como homem e mulher de Deus e declarará todos os dias: o meu pai não vai para o inferno, a minha mãe não vai para o inferno, o meu irmão não vai, o meu filho não vai, o meu esposo, a minha esposa, os meus amigos, os meus tios, ninguém vai para o inferno, porque eu estou determinado a mover o amor de Deus que habita em mim para ganhar essas pessoas para Jesus Cristo. E se você está determinado nisso, meu irmão, glorifica o Senhor. Senhor, obrigado, porque pela fé, Senhor, eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus, meu irmão. Tinha uma expressão que as pessoas usavam lá no passado: prepara o culto de gratidão, prepara o culto de celebração, porque a sua família ainda vai ser completamente de Jesus. Aleluia, aleluia. Esse amor impressionante, ele é um amor que se move. A Bíblia diz que ele deu, mas a Bíblia fala uma outra coisa: esse amor que é impressionante é um amor que se move, mas ele se move sacrificialmente. Sacrificialmente.
Dá um gole aqui. Meus irmãos, o texto diz: porque Deus amou o mundo, que deu. Ele deu o quê? Uma nuvem. Ele deu o quê? Um pedaço de terra, uma árvore. Ele deu o quê? Uma chuva. Não. A Bíblia diz que Deus deu algo precioso. Deus deu algo sacrificial. Deus deu o que Ele tinha de melhor. E quando Deus olha para o céu, Ele encontra o seu Filho. E Ele percebe que o melhor para salvar a humanidade não estava no sacrifício de um animal, não estava no sacrifício de uma pomba, de um carneiro, mas estava em sacrificar o seu próprio Filho. Escute uma coisa, meu irmão: quando Deus olhou para a minha vida e para a sua vida, Ele percebeu que nós precisávamos de uma coisa a mais, que não era somente bênçãos, que não era somente ser alcançado com coisas materiais. A Bíblia diz que Deus nos proporciona uma vida abundante, mas uma vida abundante passa pelo seu Filho, uma vida abundante passa por sua palavra. E a Bíblia nos diz que esse amor de Deus, ele é um amor sacrificial, é um amor em que Ele entrega o seu Filho. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: eu tenho 3 filhos, e eu amo meus 3 filhos. Eu sempre imaginei que era assim, uma pessoa que tinha mais de um filho, naturalmente o pai ou a mãe, eles iriam de alguma maneira escolher alguém para amar mais. E é impressionante que eu não consigo dizer, eu amo mais o Mauro Filho do que o Vitor, do que o João. Eu amo todos, irmãos. Cada um tem uma característica diferente. Cada um tem uma característica diferente de transmitir o seu amor por mim, mas cada um tem uma característica diferente de desobedecer, de fazer coisa errada. Mas eu amo cada um deles. E aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma atitude, se moveu o seu Filho. Deus entregou o seu Filho sacrificialmente. Sabe o que significa? Que Deus, Ele não desistiu quando Judas planejou a morte do seu filho. Imagina Deus lá e vendo toda a artimanha de Judas com os líderes religiosos tramando contra o Filho do Deus Altíssimo. Meu irmão, você já passou por a experiência de ver alguém de alguma maneira maltratando um filho seu? Às vezes uma criança, uma bate na outra. Naturalmente o Espírito Santo de Deus habita em mim. Mas quando eu vejo alguém maltratando, ou quando eu vejo uma criança de alguma maneira atingindo um filho, a minha vontade naquela hora, imediatamente, é de defendê-lo. E eu faço. Mas às vezes a minha vontade é de fazer um pouco mais, aí entra na carne e eu não posso. Jesus, Ele está sendo entregue para morrer, porque o amor de Deus foi um amor sacrificial, o amor de Jesus foi um amor sacrificial. Deus não desistiu quando Judas começou a planejar. Jesus não desistiu quando viu Judas vindo ao seu encontro para lhe entregar. Deus não desistiu quando seu filho foi preso. Jesus não desistiu quando ele foi preso. Jesus não desistiu quando ele foi rejeitado e trocado por Barrabás. Deus não desistiu quando viu seu filho, seu único filho mais precioso. A Bíblia diz que Deus tinha um amor tão grande por Jesus, que Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha feito nenhuma atitude extraordinária. Jesus tinha vindo de um tempo de provação. E a Bíblia diz que quando Jesus ele vai ser batizado, Deus olha para o seu filho e diz: esse é o meu filho amado, em que se compraz a minha alma, em que se alegra a minha alma. Deus tem uma alegria muito grande pelo seu filho. Deus tem um prazer, uma satisfação muito grande pela vida de seu filho. Seu filho está sendo trocado por um dos piores bandidos daquela época. É perguntado: Jesus ou Barrabás? Escolha alguém. E o povo grita: Barrabás. Mas naquele momento,
Jesus poderia ter desistido. Jesus poderia ter dito: não, isso é demais. Não é possível que tantas coisas que eu fiz no meio desse povo, esse povo não me escolhe. Deus poderia ter mandado um raio, Deus poderia ter destruído o planeta Terra e levado o seu filho para próximo dele e abraçado o seu filho Jesus, mas a Bíblia diz que Deus continua amando sacrificialmente a humanidade. Jesus continua firme no seu propósito. A Bíblia diz que as pessoas começam a bater em Jesus, começam a açoitar Jesus, começam a ferir Jesus com chicotes em que nas pontas tinham algum tipo de ferro que feria mais profundamente a carne, a pele daquele homem. Aquele homem, ele leva muitas chibatadas e ele continua firme no seu propósito. Deus continua firme no seu propósito, porque Deus tem um amor impressionante, e esse amor que se move, ele se move sacrificialmente. Jesus continua firme, talvez não tão firme fisicamente, mas ele continua firme no seu propósito. Imagina, ele está fazendo isso por minha vida e por sua vida. Mas a Bíblia continua. A Bíblia diz que uma coroa de espinhos é colocada na sua cabeça. Essa coroa fere a sua face, fere a sua cabeça. O sangue desce no seu rosto. Jesus está vendo tudo aquilo. Ele sabe que ele não merecia aquilo. Ele sabe que aquilo é inveja do governo romano, é uma inveja dos líderes judaicos. Jesus, ele continua firme, com aquela coroa de espinho na cabeça. Deus olha para o seu filho. Eu acredito que Deus olha para o seu filho com amor infinitamente maior do que eu olho para o meu filho. Deus está vendo o seu filho sofrendo, mas Deus não volta atrás, porque o amor sacrificial de Deus por minha vida e por sua vida deve continuar. E aí Jesus, ele agora carrega uma cruz de madeira. Ele coloca a cruz sobre os seus ombros. Ele não consegue carregar a cruz até o lugar. Alguém para e o ajuda a carregar aquela cruz. As forças daquele homem fisicamente estão se esgotando, mas a determinação no coração de Jesus continua firme naquele propósito. Ele chegaria ao lugar da sua crucificação, nem que fosse arrastado, mas ele chegaria até aquele lugar. Se ele não conseguisse andar, ele pediria para alguém lhe arrastar até aquele lugar, porque ele iria cumprir o propósito do amor impressionante de Deus por a vida da humanidade. Jesus, ele continua no seu trajeto. Ele é pregado em uma cruz. Pregos são colocados nas suas mãos, na mão direita, na mão esquerda. Colocam um prego nos seus pés, estendem aquela cruz. Ele fica diante de todos, mas antes, para humilhar ainda mais Jesus, eles colocam uma placa, em que aquela placa diz: o Rei dos Judeus. Colocam isso para caçoar do povo judeu, para caçoar do povo de Deus. Mas Jesus continua firme no seu propósito. Jesus está ali em um momento de agonia. Do seu lado, 2 ladrões. Um deles olha para Jesus e escarnece de Jesus e diz: olha, se tu fosse realmente Jesus, tu salvaria a ti e a nós. E aí um outro do lado reconhece, que é conhecido, uma expressão como bom ladrão, e diz: olha, o que você está falando, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada merece. Jesus, nos últimos instantes da sua vida, salva uma alma, uma alma pecadora, uma alma indigna, uma alma que merecia estar naquele lugar, mas misericordiosamente Jesus salva aquela alma e encontra com aquele homem no paraíso. Mas Jesus continua firme no seu propósito. Jesus, se ele sente sede, ele pede água. E os soldados vão levar, mas não levam a água. A Bíblia diz que esses soldados, eles levam uma esponja, e essa esponja, ela tem vinagre, meu irmão. Vinagre não é bom tomar nem quando nós não estamos com sede. Imagina com sede. Dizem alguns estudiosos que aquela bucha, né, que foi colocada ali nos lábios de Jesus, poderia ter sido uma bucha que era usada nos lugares onde tinha banheiro público. Naquele tempo as pessoas não tinham a higiene que nós tínhamos hoje. Então era uma bucha para cada um se limpar ali, queridos. Uma bucha imunda. E possivelmente há indícios de que foi com essa mesma espuma que tentaram colocar água na boca de Jesus. Imagine se isso realmente procede. Jesus continua firme no seu propósito.
Jesus continua determinado no seu propósito. Jesus começa a sentir um vazio, não somente fisicamente falando, mas ele começa a perceber um distanciamento do seu Pai, porque Jesus naquele momento está carregando os meus e os seus pecados. Ele está carregando os pecados de toda a humanidade, de toda a história da humanidade, de todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Jesus está carregando todos esses pecados, e ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus está nas últimas, Deus está olhando para Jesus, mas está vendo que agora ele está carregando nele os seus pecados. Mas Deus não desiste, porque o amor de Deus é um amor impressionante, é um amor que se move, é um amor que se move sacrificialmente. Pedro nega Jesus 3 vezes, os discípulos abandonam Jesus naquele último momento, e Jesus continua firme no seu propósito, Jesus continua determinado no seu propósito. Chega um momento que Jesus morre fisicamente, que Jesus naquele momento, seu coração parou de bater, o seu sangue parou de circular, ele agora não se movia mais, e Deus continua com o propósito de salvar a humanidade. Deus continua lembrando da minha vida e da sua vida, e de todos aqueles que se renderam ao Senhor, porque Ele nos ama incondicionalmente. Ele continua firme no seu propósito. Meu irmão, o amor de Deus é um amor sacrificial. Aplicando para as nossas vidas, a pergunta que eu faço para você é: se o seu amor se move, ele é um amor sacrificial? Porque há pessoas que, porque ficaram decepcionadas ou decepcionados por uma situação que experimentaram na igreja, vão e dizem: não vão mais servir ao Senhor, não me reconhecem, não me valorizam como eu gostaria de valorizasse, eu não tenho o espaço que eu gostaria de ter, eu não faço aquilo que eu gostaria de fazer, e começam a murmurar, e começam a reclamar, e começam a ver e colocar problemas e dificuldades, e essas pessoas, elas começam a abandonar o corpo de Cristo, a abandonar e virar as costas para os dons e talentos que o seu Pai lhe deu. Pessoas que falam que amam, mas pessoas que não conseguem se sacrificar. Meu irmão, minha irmã, servir a Deus nunca foi fácil. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se Jesus estava fazendo isso, é porque nós precisaremos, no nosso dia a dia, levar a porta na cara, levar palavras mentirosas contra a nossa vida, pessoas que se rebelam contra nós, pessoas que são ingratas conosco. Nós precisamos continuar agindo em amor sacrificialmente, porque o nosso maior exemplo não está na terra, o nosso maior exemplo veio do céu, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Quando você lembra da cruz de espinho na sua cabeça, Ele não desistiu. Se você está sendo ferido por alguém, não desista, meu irmão, minha irmã, não abandone o propósito de Deus na sua vida, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, continue firme, porque Deus completará a ação dEle na sua vida. Deus não desistiu, Jesus Cristo não desistiu, e a pergunta que eu faço para você é: o que é que você tem feito no reino de Deus? Como Deus tem usado a sua vida para impactar a vida de outras pessoas? Talvez esse é o momento que Deus está te usando, e um momento que você vai precisar servir sacrificialmente. Você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que sair do seu habitat natural, você vai ter que fazer aquilo que não gostaria de fazer. Meus irmãos, quando eu fui morar na Bahia, eu tinha um desejo muito grande que minha família se rendesse aos pés de Jesus, mas lá distante era muito difícil, não tínhamos as comunicações que a gente tem hoje, e eu orava de lá: Senhor, salva a minha família, mande alguém para salvar a minha família. Mas eu precisava servir naquele lugar, eu precisava me preparar para aquele lugar era uma escola do Senhor para a minha vida. Deus estava me preparando para me colocar em uma função nobre, uma função abençoada, uma função privilegiada, e essa função eu chamo de pastor da primeira igreja batista em Serra Talhada. Deus estava me preparando para vir para essa igreja, para conviver com os meus irmãos, para abraçar os meus irmãos, para rever pessoas que a gente fez tanta amizade e fizemos tantas travessuras aqui também, meus irmãos. Você nem imagina, mas Deus me trouxe aqui, queridos, porque se o amor de Deus foi sacrificial por minha vida, se o amor de Deus se moveu em minha direção, esse amor também precisa se mover em direção a outras pessoas. Meu irmão, essa cidade não merece Jesus, essa cidade merece um lampião, essa cidade merece um pecador, um assassino. É isso que essa cidade merece. Mas Deus amou o mundo de tal maneira
e nesse mundo Ele olhou para todo o planeta, Ele apontou Serra Talhada, e Ele apontou para a minha vida, e apontou para a sua vida, e Ele disse: quem vai cuidar de Serra Talhada é o pastor Mauro, quem vai cuidar de Serra Talhada é o irmão fulano, é a primeira igreja batista de Serra Talhada. Nós vamos mudar essa cidade em nome de Jesus. Nós estamos determinados, queridos, nós estamos determinados a fazer isso. Não é uma motivação humana, não é um desejo somente que queima dentro de mim, é uma ação do Espírito Santo, porque se você também sente queimar no seu coração, que Deus ainda vai te usar poderosamente, sacrificialmente, para salvar os seus familiares, os seus amigos, levanta a sua mão, glorifica: Senhor, eu me identifico, pastor, com isso, eu me identifico com isso. Ah, meus irmãos, nós estamos preparando uma equipe poderosa. Nós estamos preparando uma equipe poderosa, desde as crianças. Meu irmão, esse ministério da Rede Kids tem se aperfeiçoado cada vez mais. Cada dia tem sido mais incrível. Esse ministério do louvor, aliás, todos os ministérios dessa igreja, esse ministério da atmosfera, quando as pessoas passam e olham assim, e falam assim: pastor, como a sua igreja, ela é organizada? Quando fala assim, ouviu? Quando fala assim: ah, pastor, como a sua igreja é organizada, como é acolhedora, eu fico assim me controlando. Ah, Senhor, eu me controlo assim, eu controlo meu coração, para que eu não fique orgulhoso. Mas, queridos, eu aponto para Jesus e diz: não é por minha causa, é apesar de mim, porque é o Senhor que está fazendo isso na minha vida, está fazendo isso na vida dos meus irmãos. Deus está movendo uma multidão de pessoas que decidiram ficar no sol quente ali, para dizer: fio, 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 encosta até o carro aqui. Pessoas estão ali sendo usadas por Deus para abrir uma porta, para fechar uma porta, dizer: seja bem-vindo. Deus está usando pessoas aqui para cuidar dos nossos filhos. Deus está usando pessoas aqui para chegar mais cedo, para sair mais tarde, preparando o louvor e a adoração dessa igreja. Deus está preparando um ministério de oração nessa igreja que tem intercedido diariamente por mim e por sua vida. Deus tem usado uma equipe de patrimônio para cuidar dessa estrutura, mesmo com todas as limitações que nós temos financeiramente. Deus tem usado essas pessoas para isso. Deus tem me dado líderes de células preciosos, que têm recebido pessoas nas suas casas, que têm reservado um tempo para cuidar dessas pessoas, que têm dividido comigo o prazer do pastoreio, meu irmão. Eu tenho uma igreja linda, eu tenho uma igreja poderosa. Deus me presenteou com o pastoreio de uma igreja extraordinária. E por que isso acontece? Porque o amor impressionante de Deus nos alcançou. Meu irmão, todo mundo virou as costas para Jesus. Talvez você um dia virou suas costas para Jesus. Você se ocupou mais com as suas coisas do que com as coisas de Deus. Você se ocupou mais com as coisas do teu reino do que do reino de Deus. Mas a história, a sua história, a minha história muda hoje. Talvez você nessa noite não sabe nem o que eu estou falando, nunca entregou a sua vida a Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que o amor de Deus, Ele se moveu em sua direção e Ele é sacrificial. Ele está pronto para salvar a sua vida. Terceiro lugar, meus irmãos, e finalizando, o amor impressionante. O que é isso? É um amor que se move, como eu falei, sacrificialmente, como eu falei, e Ele faz isso até o fim. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu para quê? Para morrer. Ele deu para quê? Para que pudesse morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. O que é que eu compreendo com isso? Que quando Deus Ele entrega o seu Filho, Ele não desiste, Ele não paralisa o processo de salvação. Deus deu para morrer, mas Deus deu também para salvar, queridos. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra há de completar até a vinda de Cristo Jesus. Sabe o que significa? Que Deus, Ele não parou o seu processo de salvação. O amor que se move sacrificialmente, Ele se move até o fim. Sim, é isso que eu estou dizendo. O amor de Deus, Ele continua se movendo, mesmo quando nós pecamos. O amor de Deus continua se movendo e continua indo até o fim, mesmo quando nós decepcionamos o Senhor, mesmo quando nós não completamos aquilo que nós temos que completar. Quantas pessoas não disseram: ah, Pai, me dê um emprego, eu preciso de um emprego para que eu possa servir ao Senhor, mas no momento em que deveria servir a Deus, se ocupou mais com o seu emprego e esqueceu mais das coisas relacionadas ao reino de Deus. Quantas pessoas: Senhor, me traz uma cura, restaura a minha vida fisicamente. Ah, se o Senhor me curar, eu vou servir ao Senhor até o resto da minha vida. Mas na primeira oportunidade, disse não a uma oportunidade aqui
para servir a Deus na igreja, como líder, como discipulador, como envolvido em algum dos nossos ministérios, meu irmão, esse amor tem que ser sacrificial, mas esse amor precisa ir até o fim. Há pessoas que começaram bem, que estavam trabalhando bem, que estavam envolvidas, que estavam comprometidas, mas no meio do caminho esfriaram seu coração, abandonaram a sua fé, começaram a fazer um piloto automático, perderam o ânimo e começaram a colocar barreiras. É como se diante de uma grande decepção, essa pessoa paralisasse e a partir dali ela começasse a colocar justificativas para não servir mais a Deus, para não honrar mais a Deus, para não se dedicar mais a Deus como deveria fazer isso. Ela começa a colocar como se fosse tijolos na sua frente. Não, esse é o tijolo da decepção. Aí coloca mais um. Não, esse é o tijolo do meu comodismo. Aí coloca, não, esse é o tijolo da minha família. Eu preciso ter mais tempo para a minha família. E aí começa a idolatrar a sua família e não entende que a família foi Deus que lhe deu. Foi Deus que lhe deu, os filhos foi Deus que nos deu, os pais foi Deus que nos deu. E aí começa a colocar dificuldades, começa a colocar problemas, começa a colocar empecilhos e não avançam mais. Você conhece pessoas assim, queridos? Ou você está nessa condição de poder estar dando o seu melhor para o Senhor, mas paralisou a sua vida? Talvez paralisou a sua vida por causa de um desemprego, paralisou a sua vida por causa de uma enfermidade, paralisou a sua vida por causa de algum empecilho. Ei, meu irmão, escute uma coisa: Deus é especialista em recomeçar a vida daqueles que estão paralisados. Deus é especialista em aquecer os corações daqueles que estão adormecidos. Deus é especialista em continuar investindo na vida daqueles que desistiram. Jesus não desistiu, Deus não desistiu, e você também, querido, não vai desistir. E se você desistiu, você vai recomeçar, você vai se levantar. As pessoas vão ficar impressionadas com a sua vida, vão dizer: nossa, é fulano de tal mesmo que está ali, é aquela pessoa que está pregando, é aquela pessoa que está testemunhando, é aquela pessoa que está servindo. Nossa, estou impressionado. E você vai dizer: sim, sou eu, sim, sou eu. Deus mudou a minha vida, Deus aqueceu meu coração, Deus firmou as minhas pernas, Deus firmou os meus braços, Deus me deu uma palavra nova, Deus transformou a minha vida. E aquele que está parado agora está correndo, aquele que está parado agora está se movendo, aquele que estava parado agora está agindo sacrificialmente, aquele que estava parado fez um compromisso com Deus, assinou uma declaração dizendo: Senhor, é daqui para frente, Senhor, é daqui para frente. Tudo que era velho se passou, agora nasce uma nova criatura, agora nasce um homem mais comprometido, uma mulher mais comprometida. Senhor, a partir de hoje o diabo não entra na minha casa, pelo menos não entra através das minhas palavras, não entra através dos meus pensamentos, não entra através das minhas atitudes. A minha casa é do Senhor, e se tem algum demônio dentro dessa casa, se tem algum movimento espiritual negativo dentro dessa casa, vai sair, porque a Bíblia diz que as trevas, meu irmão, as trevas, elas não conseguem viver no mesmo ambiente que as luzes. Aonde a luz está, as trevas batem em retirada, e eu e você somos as tochas do Senhor, somos o fogo de Deus, somos os homens e mulheres usados pelo Senhor para fazer a diferença na nossa família e nessa cidade, queridos. Eu tenho orado para que Deus transforme a minha cidade, para que Deus aqueça o coração da minha igreja, para que nós tenhamos um povo cada vez mais determinado, que não para, que não desiste, que não estão desmotivados, que podem até passar por uma situação de desmotivação, mas Deus está aquecendo agora os nossos corações. Deus está mexendo com aquilo que estava empoeirado. Deus está trazendo planos, estratégias para nós. Deus está fazendo aquilo que, humanamente falando, nem eu, nem você faria. Aquele que começou a boa obra vai completar em nome de Jesus. E quando Ele fizer a lista dos seus soldados, quando Ele fizer a lista dos seus ajudantes, Ele vai ler o meu nome, Ele vai ler o teu nome, e Ele vai dizer: fulano de tal, Mauro, coloque-se em posição,
Mauro, o meu filho, cumpriu a missão dele. O apóstolo Paulo cumpriu a missão dele. Os pastores que passaram nessa igreja cumpriram a missão dele. Mauro, agora é a sua vez de cumprir a sua missão. Meu irmão, minha irmã, é a sua vez de cumprir a sua missão na sua casa. É a sua vez de cumprir a sua missão no seu bairro. É a sua vez de cumprir essa missão nessa cidade. Deus não está precisando de uma geração que agia há 30 anos atrás, porque se fosse assim, essa geração estava aqui hoje. Deus está precisando de uma geração que existe hoje, a minha geração e a sua geração, e nós estamos comprometidos com esse amor impressionante do Senhor. Meu irmão, se você já foi alcançado por esse amor, se você está aí vibrando, pastor, eu estou quase jogando uma cadeira dessa para cima. Não joga não, meu irmão, que essa cadeira foi cara. Pastor, eu estou aqui sem me conter. Meu irmão, se você está sem conter, tem uma maneira que a gente tem de extravasar isso agora. Nós vamos extravasar esse amor de Deus. Nós vamos extravasar esse desejo de servir ao Senhor, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor agora. Levanta, igreja guerreira. Levanta, povo de Deus. Levanta, povo extraordinário do Senhor. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo habita em nós. E Ele usará as nossas vidas com honra, com glória para o nosso Senhor Deus.